Oi, eu sou a Amy Lobo e esse é o canal Sobre Elas. E hoje eu tô com a maravilhosa, que eu tô mega feliz de ter conhecido pessoalmente, Bia Varanes, do As Minas da História. Eu tô feliz de estar aqui, obrigada. Volta, vamos voltar pra Cuba e vamos voltar pra o cara. E a Bia tem um canal maravilhoso chamado As Minas na História. E eu queria que ela contasse como começou, porque as mulheres geralmente elas são muito invisibilizadas, né? E esse processo de resgatar as mulheres e fazer um levantamento das mulheres que estão pesquisando, das mulheres que têm alguma teoria e tal, é muito importante. E aí, Bia, me conta um pouquinho. Bom, ok. As Minas na História, na verdade, nasceu como um Twitter em 2015. Que eu tava terminando o ensino médio, eu morava aqui no Rio. Bom, aí eu tava morando aqui com umas tias e a minha tia geógrafa falou assim, cara, tem uma Olimpíada de Geografia. Aí eu falei, pô, mas não curto muito geografia. Aí ela falou, então pesquisa no Google se tem geografia, Olimpíada de História. Aí eu achei a Olimpíada, que é da Unicamp, tava na 7ª edição, que é a Olimpíada Nacional de História do Brasil. E quando eu fui ver, faltava poucos dias pra terminar a inscrição. E aí eu cheguei no meu colégio, falei pra Ana Carolina, que era minha professora de História na época, que eu queria muito participar. No meio das questões tinha uma foto da Maria Bonita e falava sobre a vida dela e a gente tinha que investigar como que foi essa história toda dela com o Lampião. Eu falei, caraca, que mina massa, nunca ouvi falar da minha vida, foi a primeira mulher, sabe, participar de um cangaço. Aí, depois que eu pesquisei sobre ela, me deu um estalo do caraca, eu nunca vejo nenhuma mulher na escola, sabe? Tô no ensino médio e nunca vi nada, nem no ensino fundamental. Ou sempre vi não como protagonistas, mas como coadjuvantes, ou como a esposa de não sei quem, sabe? Inclusive, a dona Leopoldina mesmo, que assinou o Decreto de Independência do Brasil, a gente não estuda isso na escola, sabe? A gente só fala do Dom Pedro. E aí eu fiquei pensando, e com essa Olimpíada, eu fiquei muito, mergulhada na história. Eu queria fazer alguma coisa sobre história, um projeto. Na época eu pensei em fazer sobre cães da história, porque eu gostava muito de cachorro. Que bom que foi mulheres. Apesar de amar cachorro. Sim, mas aí, eu falei, não, pera. Aí eu sempre, no meio feminista, daí um dia eu tava descendo no timeline e vi aquele respeito às minas. Aí eu falei, olha, as minas, dá pra fazer alguma coisa com história, né? Aí eu fui pesquisar sobre mulheres na história, assim. E aí eu criei primeiro no Twitter, só que na época eu tava, estudando pro Enem, eu não tinha muito tempo. E eu também não pesquisava muito a fundo, eu ainda não entendia direito qual é o ofício do historiador quando ele vai pesquisar as coisas e como as fontes são importantes, sabe? Então eu ia lá, pesquisava alguma coisa, quando eu via, copiava lá, colava foto e publicava. E até então eu pensei, vai ser só minhas amigas que vão curtir, tá ótimo, porque a gente vai poder conversar sobre isso. Só que foi crescendo, e eu fiquei caralho, não pode ser real. Nossa, foi palavrão, desculpa. Vamos, por que pode? Como assim? Não sei. Enfim. Aí eu criei a página e publicando, e até que eu fui ver que, cara, é muito importante ter as fontes e pesquisar melhor isso, sabe? E aí eu fui filtrando de onde eu ia pegar as coisas, sabe? Comecei a ler mais teses, artigos, pegar de revistas ou livros mesmo. O que muda pra você? O que mudou pra você depois que você começou a conhecer essas mulheres que eram invisíveis na história? Muita coisa, eu acho que todo o meu dia a dia mudou, sabe? A minha percepção de mundo, da cidade, inclusive, mudou muito. Porque depois que eu comecei a pesquisar sobre a história das mulheres, e não só, eu pesquisando, mas eu sinto que é uma coisa muito colaborativa, porque as pessoas me mandam mensagem, me mandam e-mail, contribuindo também, falando, olha, você conhece essa mulher aqui? Ela fez isso, você pode pesquisar e postar sobre ela. E é, mulheres que eu nunca ouvi falar também, sabe? E aí é muito mútuo esse conhecimento. E eu acho que o grande objetivo é que, essas histórias e esses arquivos, eles estão na internet, só que eles não são acessados. Então eu acho que o que a página conseguiu fazer foi ter um certo número de pessoas onde eu posso fazer com que essa história circule, sabe? Que ela não fique parada ou apagada, esquecida, sabe? E isso me deixa muito feliz, porque esse foi o objetivo geral. Mas voltando ao que você falou, lá em Campo Grande, o meu bairro chama Tarsila do Amaral. E aí um dia eu tava andando pelas ruas e eu vi que todas as ruas levavam nomes de mulheres. Isso depois eu vou começar o projeto. A rua mesmo da minha casa chama Mãe Menininha do Gantuá. E aí eu falei, caraca, eu vou entrar aqui no Google Maps e vou dar uma olhada, né? Aí quando eu fui pesquisar, 99% das ruas levavam nome de mulheres. E aí eu falei, poxa, eu vou fazer um post sobre isso. Aí eu fui pesquisando sobre cada uma, descobri a Lina Bobardi. A Lina Bobardi foi a mulher que projetou o MASP, o Museu de São Paulo. Ai, como é que eu não conheço? Como é que a gente não conhece essas meninas todas? Ela projetou o Teatro Oficina, ela projetou o Sesc Pompeia.
tipo, grandes obras de São Paulo, tipo, o MASP mesmo, o vão do MASP, ela pensou no vão pra ser uma coisa popular, sabe? E hoje é um grande ponto de encontro, um grande ponto de manifestações. E eu sempre ia pra São Paulo, no MASP, e nunca tinha imaginado que aquilo era feito por uma mulher, sabe? E quando a gente vê uma obra, sei lá, do Oscar Niemeyer, a gente tem essa referência, pá, na hora. E quando a gente vê uma coisa que uma mulher fez, a gente olha e fala, pô, eu posso fazer também. Exatamente. Eu posso chegar lá. Não é só homem branco que vai chegar lá. Sim, e até mesmo o orelhão, quando eu descobri que foi inventado por uma mulher, a Xu Ming, que ela veio do Japão pro Brasil, fez arquitetura no Mackenzie. Foi aqui no Brasil? Sim, em São Paulo que ela projetou. Ela projetou o orelhão e na época também tinha uma orelhinha. Enfim, aí eu comecei a ver a cidade de uma forma muito diferente, sabe? Do tipo, olha, eu também sou agente histórico, eu também faço parte disso. Porque a gente cresce vendo o mundo como se fosse feito por homens mesmo, homens brancos, sabe? Todos os acontecimentos históricos do nosso que a gente estuda foram liderados por homens. Tudo que a gente vê que foi, tipo, inventado, foi criado por homens. E aí, depois que eu comecei a pesquisar, eu sempre tive a perspectiva de, peraí, mas será que uma mulher também não fez isso? Mesmo com a música, assim, eu sempre fui muito fã dos Smiths. E aí, depois eu também comecei a pesquisar as mulheres que estavam na capa. Aí descobri muita mulher foda na capa do disco. Descobri que o Morrissey mesmo se inspirou em muitas mulheres escritoras pra fazer várias letras das suas canções, sabe? Então, o cinema, ele foi inventado por uma mulher, sim, né? Alice Guy. Exatamente. E aí, se você pensar também, é aquilo que você estava falando, né? Você vai... Todas as teorias que a gente estuda na escola são feitas por homens. E aí você vai e deduz que não existiam mulheres pensando, só que existia sim. Vocês e a gente, e cada um que puder resgatar essas mulheres é sensacional. Sim, Tem uma frase que provavelmente você sabe de quem é, porque eu não gravo o nome. Uma das formas de matar uma mulher é não falar sobre ela. Uau, sim, eu já li, mas eu não consigo recordar o nome agora. E eu acho que isso é até histórico, porque as próprias mulheres não falavam de si mesmas, sabe? Porque não se achavam importantes bastante, assim. Eu acho que se a gente for olhar o nosso mundo hoje, isso tudo faz grande, tipo, é um grande resquício histórico do tanto que as mulheres foram impedidas de fazer parte das coisas, sabe? Igual a gente tava falando sobre as cientistas, que são muito poucas, inclusive as mulheres negras, então nem se fala, porque tem toda uma história de escravidão e de impedimento a um acesso, sabe, a coisas básicas, assim. E a história delas também é mais apagada ainda, que às vezes eu vou pesquisar sobre uma mulher negra e eu não acho nenhuma imagem, eu não acho praticamente nada sobre ela, sabe? E é muito foda. E isso também se estende pra questão das mulheres trans, das mulheres indígenas. Eu entendo que é um privilégio muito grande, sabe? Eu, enquanto uma mulher branca, conseguir informações de mulheres brancas tá muito fácil, sabe? E o grande desafio é a gente fazer também circular a história das mulheres negras, indígenas e transexuais. Com certeza. Ai, maravilhosa essa mulher. Bom, é isso, né? Sim. Eu queria agradecer a Bia por estar contribuindo com a gente. Curtam lá as Minas da História, se inscrevam no canal novo que ela tem, inclusive eu vou estar lá. E se inscrevam também aqui no Sobre Elas. E um beijo. Ai, muito obrigada, Amy, pelo convite. Obrigada, Bia. E é isso, gente. Se inscreve no canal dela, que é maravilhoso. Beijo. E vamos estudar as Minas, vamos conhecer as Minas, né? Vamos falar mais sobre mulheres também. Ai, obrigada. Ai, que vergonha. Deu certo. Agora a gente se esconde.